Bom, boa noite mais uma vez a todos. Vamos então dar encaminhamento para o nosso segundo dia de simpósio e último dia de evento. Espero que vocês gostem, interajam e participem da palestra de hoje, das palestras de hoje, que são muito importantes, tanto na prática clínica quanto na nossa faculdade mesmo, tá bom? Mais uma vez gostaria que quem está aí no fundo viesse um pouco mais para frente para facilitar para o nosso pessoal do marketing divulgar na hora dos sorteios, das parcerias. E vamos então para a nossa primeira palestra. A professora Juliana, doutora Juliana, vai falar sobre as ciências renais com a gente. Ela que é nefrologista e professora da faculdade, da nossa faculdade. Função renal, né, e exame de urina, e
Em alguns casos, a gente pode lançar mão de avaliação genética também. Vou mostrar para vocês que alguns cistos eles podem ter causa genética. E uma complementação com algum outro tipo de imagem, se a gente julgar necessário, tá? Então, a partir de um achado de exame, a evidência de um cisto renal, a gente vai partir para uma avaliação. Até aqui, vocês vão ser capazes de fazer quando vocês se tornarem médicos, tá? Então, é um passo a passo que vocês vão fazer para daí identificarem que tipo de cisto que é esse e se vocês podem conduzir sozinhos ou vocês têm que encaminhar ou para o urologista, nefrologista ou algum outro especialista. Bom, pode passar. Então, quando a gente tem o diagnóstico de um cisto, a gente vai caracterizar esse cisto. Então, primeiro a gente caracteriza em relação ao número, se esse cisto é um cisto único ou se são múltiplos cistos. Por quê? Isso nos ajuda a pensar na causa desse cisto. Tá? Então, se é um cisto único, a gente pode pensar em algumas causas. Se são múltiplos cistos, a gente vai pensar em outras causas. A gente vai também fazer uma avaliação das características morfológicas desse cisto. Então, isso vai nos levar a identificar se é um cisto simples ou é um cisto que a gente chama de cisto complexo. Eu vou detalhar um pouquinho mais isso nos próximos slides. Se esse cisto ou cistos, eles são herdados ou se eles são adquiridos, ou seja, se eles fazem parte de uma doença genética ou se eles são cistos que apareceram ao longo da vida. Se esse cisto ele é parte de uma manifestação de uma outra doença sistêmica. Então, o paciente pode ter um cisto renal como uma das manifestações de uma outra doença, como por exemplo o complexo esclerose tuberosa e outras síndromes que a gente vai pincelar um pouquinho no final da aula. E a caracterização em relação ao tamanho e também a localização desses cistos. Tá? Então, os cistos eles podem estar na cortical do rim, eles podem estar na transição entre a cortical e a medular, eles podem ser cistos medulares, eles podem ser exofíticos. Então, a gente tem uma variação em relação à localização desses cistos que também vão nos ajudar a raciocinar em relação à etiologia. Tá? E a função renal, né? Dependendo da causa e da evolução desses cistos, isso pode ou não levar ao prejuízo da função renal desse indivíduo, né, ao longo aí da história dessa doença. Tá? Então, a gente pode ter um cisto único, por exemplo, que é um cisto simples, que não é manifestação de nenhuma outra doença, e esse indivíduo tem função renal preservada e vai ficar assim pro resto da vida. Ao passo que a gente pode ter um indivíduo com múltiplos cistos renais, que são parte de uma doença, por exemplo, genética, e esses cistos eles aumentam em número e tamanho ao longo da vida, e isso vai tomando conta e substituindo o parênquima renal, e esse indivíduo vai perdendo função renal ao longo dos anos. Então, vamos falar um pouquinho dos cistos simples. Eu vou demorar um pouquinho mais, porque eles são os mais comuns e são esses aqui que vocês vão manejar, né? Vocês vão identificar, vão diagnosticar e vocês vão poder acompanhar esses pacientes. Então, cisto simples, ele corresponde a cerca de 70% dos cistos renais. Então, de todos aqueles pacientes que têm um cisto renal diagnosticado, 70% vai ser cisto simples. Eles acometem em torno de 12% da população geral, mas eles são raros em indivíduos até 30 anos. Então, aqui uma importante informação. Se a gente tem um indivíduo mais jovem do que isso, manifestando cisto renal, a gente tem que ficar alerta para algum outro tipo de doença ou cisto que não o cisto simples. Tá? A prevalência entre 30 e 49 anos em torno de 2%, entre 50
50 e 70 anos, em torno de 11,5%, e indivíduos com mais de 70 anos até 30%. E existem estudos com autópsia que mostraram que indivíduos acima de 50 anos, a prevalência, né, de cisto é de até 50%. Então, a gente tem essa informação que, com o passar dos anos, aumenta a chance de um indivíduo ter um cisto renal simples, que é um cisto renal adquirido. Tá? Acredita-se que a formação desses cistos aconteçam por alterações no parênquima renal, próprio envelhecimento do órgão. Tá? Então, alterações isquêmicas que possam acontecer ao longo da vida, e ele é, na verdade, uma proliferação de células tubulares que faz uma evaginação e forma esse cisto. Tá? Então, cisto simples, ele é muito mais comum nos indivíduos a partir ali de 50 anos de idade. Então, caso algum paciente abaixo de 30 anos tenha um cisto, a gente tem que acender um alerta. Tá? São mais comuns no sexo masculino, também é uma outra característica do cisto simples. Pode passar. Bom, aqui é uma imagem de um rim normal ao ultrassom. Tá? Então, trouxe aqui uma imagem de um ultrassom mostrando um rim praticamente todo aqui. Gente, vocês estão conseguindo enxergar pelo menos essas delimitações? Tá? Então, a gente está vendo um parênquima, que é essa porção aqui, né, mais escura, né, menos ecogênica, e essa porção central, essa porção mais ecogênica, que é a medular. Tá? Então, só para a gente comparar essa imagem com o que a gente vai ver mais na frente. Pode passar, por favor. Aqui, a gente já está vendo uma outra imagem de ultrassom também, em que a gente identifica um cisto anecoico, né? Então, a gente está vendo aquela estrutura ali ovalada, tá? De conteúdo líquido, anecoico, homogêneo. Isso é um cisto simples, tá? Então, é pelo ultrassom que na maioria das vezes a gente vai se deparar com um diagnóstico desse. Tudo bem? Conseguiram visualizar? Pode passar, por favor. Aqui é um outro ultrassom em que a gente está vendo 4 cistos. Tá? Esses cistos, eles estão mais ali na região de transição entre o córtex e a medula do rim. Ok? Tá dando para visualizar? Sim? Pode passar. E aqui uma figurinha só para vocês entenderem tridimensionalmente, né, o que é um cisto renal. Aqui é um cisto que a gente chama de exofítico. Tá? Ele cresce para fora do rim. Tá? Então, seria mais ou menos essa imagem aqui ao ultrassom, né, em que o contorno do rim seria por aqui, mais ou menos. E a gente tem essa estrutura causando um abaulamento aqui do córtex renal. Tá? Então, isso é um cisto simples. Tá? Então, ele é um cisto que tem paredes bem finas, bem regular, o conteúdo dele é líquido, praticamente é ultrafiltrado do plasma, o conteúdo do cisto simples. Ele não tem nenhum conteúdo, tá? E ele pode ser de diversos tamanhos. Pode passar. Então, o que caracteriza um cisto simples? Né? Por definição, é uma estrutura circular ou oval de parede lisa, repleta de líquido, essencialmente ultrafiltrado do plasma, formada pela imaginação focal dos túbulos renais. Tá? Ele é bem caracterizado pelo ultrassom, então o cisto simples a gente fecha o diagnóstico pelo exame de ultrassom. Tá? O crescimento dele é bastante lento e, em geral, eles não causam nenhum comprometimento da função renal, a não ser que esse cisto seja uma região em que ele comprime o hilo renal e ele pode levar a uma obstrução da drenagem da urina. Tá? Tipicamente,
Geralmente eles são assintomáticos, como o caso clínico que eu passei para vocês, tá? Mas raramente eles podem causar algum sintoma no paciente. Então eles podem causar dor, tá? Principalmente se ele for um cisto numa região ou de um tamanho que ele comprima alguma estrutura nervosa, algum feixe nervoso, tá? Pode causar hematúria, principalmente se esse cisto se rompe, tá? Então, se o indivíduo tiver uma ruptura desse cisto, ele pode se manifestar como uma hematúria macroscópica. Pode causar hidronefrose, então nessa situação que eu citei, em que o cisto se localiza próximo do hino renal e causa uma obstrução da saída da urina, então ele pode levar uma hidronefrose, que é a dilatação desse rim, tá? Causando comprometimento da função do rim. E também, dependendo da região, se ele também estiver próximo da região do hino renal e comprometer o fluxo sanguíneo renal, pode levar a um quadro de isquemia desse rim, gerando produção e secreção aumentada de renina e causar elevação da pressão arterial, tá? Então, são situações raras, mas que podem acontecer. E uma outra situação que é difícil de acontecer também, mas nessas situações em que existe uma isquemia renal, né, então uma redução do fluxo sanguíneo renal por tempo prolongado, isso pode gerar também, pela liberação de renina, o aumento da produção de eritropoetina. Esse indivíduo pode manifestar, por exemplo, uma poliglobulia, né, um aumento de glóbulos vermelhos. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá. Então, há um ultrassom, então, como eu falei, é um exame que fecha o diagnóstico para a gente de um cisto simples. Esses cistos, eles são de conteúdo anecoico, tá? Homogêneo, os seus contornos são regulares, as paredes finas, eles não têm septos e nem calcificações no seu interior e são benignos, tá? A gente não precisa se preocupar com o risco de malignidade, tudo bem? Então, são cistos que, uma vez diagnosticados e se existe a certeza dessas características, não tem necessidade de nenhum outro tipo de investigação, a não ser que esse indivíduo seja aquele indivíduo de uma manifestação rara com algum tipo de sintoma, como eu citei. Tudo bem? Então, tratamento, né? Na verdade, o cisto simples, a literatura fala que a gente nem precisa fazer acompanhamento, tá? A não ser que o indivíduo tenha alguma manifestação. Então, o indivíduo sabe que ele tem aquele diagnóstico, mas não há necessidade de nem investigação complementar nem de acompanhamento. Quando que a gente vai precisar realizar algum tipo de tratamento, né? Ou encaminhar para algum tipo de intervenção? Quando houver alguma daquelas complicações que eu falei para vocês, tá? Então, por exemplo, numa situação em que o indivíduo tem um cisto volumoso e ele tem dor, ou esse cisto está comprimindo o hilo renal e causando alguma manifestação, pode ser necessária punção e drenagem, tá? Às vezes, o uso de algum agente esclerosante injetado ali naquele cisto para que impeça que volte a haver a proliferação, tá? Ou o aumento de tamanho novamente, e em alguns casos até a remoção cirúrgica, né? Dependendo da manifestação. Ok? Sim. Agora aqui, um outro casinho. Uma mulher de 38 anos, sem histórico de comorbidades, e em consulta com o ginecologista, o médico pediu ultrassom de abdômen total, e aí foi encontrada a imagem a seguir. Vamos lá. Então aqui, ó, é o rim da paciente. Aqui é um corte longitudinal. Do que eu falei para vocês até agora, não sei se está sendo possível visualizar bem, mas vocês acham que é um cisto simples?
Quem acha que é um cisto simples, levanta a mão. Quem acha que não é um cisto simples? O que está diferente nessa imagem? Isso. Está irregular, né? Parece que está lobulado, não é? E aqui, não sei se está sendo possível para vocês enxergarem, aqui dentro tem um septo, parece. Né? A gente não sabe se é uma confluência de 2, 3 cistos ou se é um cisto único com características irregulares no septo no interior. Está dando para enxergar a diferença? Sim? Tá? Aqui é o mesmo cisto, mas com um outro corte. Tá? Aqui a gente já consegue visualizar melhor que essa parede, ela não é uma parede regular, ela é uma parede irregular. Tá? Então, esse cisto a gente chama de cisto complexo. Então, não é um cisto simples. Aqui a gente tem um cisto complexo. Ok? Tá? E, propositadamente, uma paciente de 38 anos. Então, ali é uma faixa etária que até pode ter cisto, mas é mais rápido, certo? Ok? Vamos para o próximo. Então, quando a gente está diante de um cisto complexo, e normalmente, no laudo do ultrassom, né, ultrassom do aparelho urinário, ultrassom de abdômen, que foi identificado esse cisto, vem a descrição da característica desse cisto. É para vir descrito, tá? E a gente vai interpretar como um cisto simples ou cisto complexo. Às vezes, o radiologista que fez o ultrassom, ele coloca na conclusão cisto simples, mas nem sempre. Então, é importante que a gente saiba ler e interpretar, né, o que é um cisto simples, por isso que eu coloquei as características para vocês, e tudo que não entra ali vai ser um cisto complexo, tá? Então, diante de um cisto complexo em que a caracterização é duvidosa, a gente precisa de um exame complementar, que seria uma tomografia computadorizada com contraste, tá? Não adianta fazer sem contraste, tá? Por quê? Aqui eu preciso buscar características que me denotem algum tipo de malignidade. E quando a gente procura lesões que podem ser malignas, a gente precisa do uso do contraste para avaliar o realce que vai nos indicar a captação pelos vasos sanguíneos. Tá? Então, quando a gente está diante de tumores malignos, normalmente existe um aumento de vascularização. Tá? Então, tem que ser uma tomografia com contraste endovenoso, tá? Que vai nos caracterizar como é que é a parede, as estruturas internas, se tem septos, se tem calcificação, se realça com contraste, tá? Ou, né, em situações em que às vezes a gente não pode fazer a tomografia, de repente o paciente tem alergia ao contrato iodado, por exemplo, a gente pode lançar mão da ressonância e também, às vezes, para diferenciar massa sólida. A ressonância pode ser um pouco melhor do que a tomografia. Tá? Mas se for para escolher um exame, que seria o segundo passo na investigação do cisto complexo, se não houver contraindicação, é a tomografia com contraste. Certo? Pode passar. E aí a gente vai seguir uma classificação que é utilizada para diagnóstico e também o manejo desses pacientes, levando em consideração o risco de malignidade desse cisto complexo. Então, a gente vai solicitar a tomografia com contraste e, normalmente, no laudo vem descritas as características desse cisto complexo e também qual a classificação, tá? Que é uma classificação chamada Bosniak, ok? Pode passar. Então, o que essa classificação de Bosniak fala pra gente? Então, os cistos, eles são classificados em Bosniak 1, 2, 2F, 3 ou 4, ok? O cisto Bosniak 1 é
características que vão se confirmar aquelas características do ultrassom. Então, é um cisto com conteúdo homogêneo, contorno regular, sem calcificação, sem septo, e que não realça após o uso do contraste endovenoso. A probabilidade desse cisto ser maligno é praticamente zero. Por isso que eu falei para vocês que praticamente a gente não acompanha esse cisto ao longo da vida do paciente. O cisto renal, classificado como Bosniak 2, ele é aquele cisto que pode ter septos finos no seu interior, algumas pequenas calcificações parietais ou naquele septo fino, tá? E que também não realça após a administração de contraste. Esse cisto também tem um risco de malignidade próximo a zero, então ali é muito pequenininho, tá? Só que dependendo do que for identificado na tomografia, pode ser que a gente faça uma reavaliação desse paciente posteriormente, tá? Então, principalmente se for um cisto com um tamanho maior do que 3 centímetros, tá? Mas o risco de malignidade é praticamente ausente. Quando a gente está diante de um cisto que foi classificado como Bosniak 2F, o F é de follow-up. Então a gente já sabe que vai precisar acompanhar esse cisto, tá? Com exames de imagem. O que seria esse cisto Bosniak 2F? É um cisto que tem maior número de septos, tá? A parede pode ser um pouco espessada, mas ainda assim irregular. Ele pode ter algumas calcificações grosseiras, tá? E geralmente são cistos com tamanho maior do que 3 centímetros. Esses cistos já têm um risco de malignidade de em torno de 5%. Então, eles precisam de reavaliação em 6 meses e acompanhamento. Então, esse paciente, a gente não vai dar alta para ele. A gente vai acompanhar com um novo exame de imagem em 6 meses. Em 6 meses, a depender desse resultado do exame de imagem, a gente vai programando esse acompanhamento. Ok? Até aqui, pessoal, vocês podem fazer, tá? Como clínicos, né? Como especialistas de alguma área que tenham um paciente, né? Geriatras, né? Qualquer um ginecologista. Então, vocês podem acompanhar esse paciente. Ok? Tudo bem? Quando a gente está diante de um paciente com um cisto classificado como Bosniak 3, a gente já está diante de um cisto em que o risco de malignidade salta para em torno de 45% a 60%. Tá? Então, muda completamente o nosso olhar. Tá? Esse cisto Bosniak 3 é um cisto que tem espessamento da parede, ele pode ter septos também espessados ou irregulares e que realça após a administração do contraste. Pode ou não ter calcificação na parede, no septo, no seu interior. Tá? Nesse tipo de cisto é indicada a exploração cirúrgica, ou seja, a retirada cirúrgica para avaliação, tá? Devido ao risco de malignidade. E quando a gente está diante de um cisto Bosniak 4, a chance de malignidade é praticamente certa, tá? Então, o cisto Bosniak 4, a gente considera um câncer renal, tá? Então, são cistos com espessamento de parede, com septo, aquele espessamento grosseiro, e o que traz uma característica agora diferente do Bosniak 4 é que ele pode ter conteúdo de nódulo sólido no seu interior. Tudo bem? Aqui, pelo risco de malignidade, também é indicação de retirada cirúrgica. Ok? Tranquilo? Então, até aqui, 2F, né? 2F, reavaliação em 6 meses. Ficou em dúvida, encaminha. 3 e 4, urologista. Para retirada cirúrgica. Ok? Tudo bem? Aqui são figuras para exemplificar a classificação de Bosniak, tá?
Então aqui, ó, o cisto Bosniak 1, o Bosniak 2, o que muda? Nesse caso aqui, esse septo no interior. O Bosniak 2F é um septo um pouquinho mais espesso, tá? E tem mais de um. E olhem que a parede dele parece um pouquinho mais espessa também, tá? Agora, Bosniak 3, vários septos e septos mais espessos e a parede do cisto evidentemente mais espessa. E o Bosniak 4, além disso, com um nódulo no interior, de conteúdo sólido, não é só líquido, mas que tem ali no interior desse cisto, ok? Tá? E aqui uma outra figurinha trazendo as mesmas informações. Tudo bem, pessoal? Pode passar. Aqui é uma imagem de tomografia mesmo, tá? Então aqui, imagem real, né, exemplificando também cada um desses cistos. Isso aqui é um cisto Bosniak 1, tá? Vejam como ele é homogêneo, a gente não tem dúvida, tá? Isso aqui é um Bosniak 2, ele tem um pouquinho de calcificação aqui na parede, certo? Aqui a gente está diante de um Bosniak 3, tá? Então ele tem um septo bastante espesso aqui no seu interior. E aqui, não está dando para ver muito bem, mas é um Bosniak 4, porque ele tem esse conteúdo sólido no interior, tá? E a parede bem espessa, tá? Irregular e com esse nódulo sólido aí compondo o cisto. Tudo bem? Pode passar. Bom, como eu já falei que tinha ali naquela tabelinha, Bosniak 1 e 2, em geral, sem necessidade de acompanhamento. Em alguns casos, principalmente Bosniak 2, a gente pode solicitar uma confirmação, né? Um segmento ali em 6, 12 meses para ter certeza, principalmente se o tamanho for maior do que 3 centímetros. Bosniak 2F, o F significa follow-up, então é indicado sim segmento com outra imagem 6 a 12 meses, com tomografia ou ressonância de preferência. E Bosniak 3 e 4 é retirada cirúrgica. Ok? Pode passar. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a gente falou até agora de cistos geralmente únicos, tá? Agora a gente vai entrar um pouquinho numa outra situação quando a gente se depara com um ultrassom que mostra pra gente múltiplos cistos em um ou nos 2 rins do paciente que a gente está avaliando, tá? Então, no caso aqui desse paciente, é um paciente de 29 anos, que tem um histórico aí de crise de cólica renal nos últimos 2 anos e uma hipertensão arterial recente diagnosticada. E nessa avaliação de hipertensão e nefrolitise foi solicitado um ultrassom do aparelho urinário que mostrou que esse paciente tinha múltiplos cistos em ambos os rins, aqui rim direito e lá rim esquerdo, tá? E como vocês podem estar vendo, esses rins, eles têm tamanho aumentado, tanto que a gente não está conseguindo visualizar aqui o contorno renal inteiro na imagem, tá? Então, são múltiplos cistos em ambos os rins com tamanho aumentado, ok? E o que chama a atenção aqui? 29 anos, certo? Alguém tem alguma hipótese? Isso, genética. Qual doença genética? Nós vamos ver aqui, tá? Pode falar. É doença renal policística? Isso, as doenças renal policística do adulto, tá? Então, é a doença genética mais comum na nefrologia, tá? Então, geralmente são assim que os casos incidentes aparecem, tá? No caso desse paciente específico, ele não tinha histórico familiar,
porque ele não conhecia a família do pai. Tá? Então ele não tinha contato nenhum com a família paterna, a família da mãe não tinha nenhum histórico, mas ele não conhecia a família do pai. Tá? Dá para visualizar a diferença, né? Na imagem, ok? Tudo bem? Pode passar. Bom, então quando a gente está diante de um exame de imagem que nos mostra a presença de múltiplos cistos, como que a gente vai conduzir essa avaliação? Então, como eu falei lá no comecinho da aula, né, a gente precisa saber quem é esse paciente, qual é a idade dele, por quê. A gente não vai entrar aqui nas doenças que aparecem em idade pediátrica, tá? Mas cada doença cística hereditária ela é mais comum em uma determinada faixa etária. Então, nas crianças que manifestam cistos renais, às vezes já intraútero, a gente vai pensar em algumas doenças. Aqui nós vamos falar dos adultos, tá? Mas então, dependendo da faixa etária, a gente vai pensar em alguma doença. Por exemplo, também, pacientes que têm doença renal crônica, estágio 5, em terapia dialítica, é muito comum eles irem desenvolvendo cistos renais ao longo do tempo. E alguns deles podem vir a ter múltiplos cistos, tá? E o que diferencia, né, uma doença da outra? Os rins geralmente não têm esse tamanho aumentado, porque primeiro veio a doença renal crônica, o rim reduziu de tamanho e os cistos apareceram em consequência da alteração do parênquima renal, tá? Não é uma doença genética, é uma doença cística adquirida, no caso dessa doença cística da doença renal que eu estou falando, tá? E não existe histórico familiar de várias pessoas com doença renal cística, tá? Então, eu preciso entender quem é esse paciente, né, em relação à idade, o seu histórico, as suas comorbidades. Se esse paciente tem outras manifestações, inclusive cistos em outros órgãos, tá? E, de novo, caracterizar esses cistos, tá? Por quê? Na doença renal crônica e doença cística adquirida associada a ela, esses cistos têm maior chance de malignizarem, tá? Na doença renal policística, a gente não tem esse dado na literatura ainda confirmado, tá? Mas trata-se de proliferação de células, né? Então a gente sempre tem que estar atento para a possibilidade de malignização desses cistos, ok? Pode passar. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma tabelinha para vocês que fala um pouquinho das principais doenças císticas do adulto, tá? Então, cortou um pouquinho aqui, mas ali, essa primeira coluna é o cisto simples, tá? Aqui, doença renal policística autossômica dominante, tá? Que são as doenças dos rins policísticos. Aqui é rim esponjomedular, que é uma outra doença cística que comete adultos. A síndrome de von Hippel-Lindau, que é uma doença genética. O complexo esclerose tuberosa, que também é uma doença genética. E a doença cística adquirida associada à doença renal crônica, que eu falei um pouquinho para vocês, tá? Quais dessas que cursam com múltiplos cistos? Então, principalmente os rins policísticos, né? A doença renal policística do adulto, o rim esponjomedular, e aqui os cistos eles são mais na região medular dos rins, e o que é muito característico de rim esponjomedular? O paciente, geralmente, ele é diagnosticado porque ele tem cálculo de repetição, tá? Essa é a manifestação. Os rins não têm tamanho aumentado, os cistos são na região medular do rim e ele tem muito cálculo de repetição, esse paciente. A síndrome de von Hippel-Lindau, tá? Não são tantos cistos. O que caracteriza essa doença? É uma mutação nesse gene aqui, VHL, que é um gene associado à expressão de proteínas
que são supressoras tumorais, então são pacientes que geralmente têm tumores, principalmente hemangioblastoma, sistema nervoso central e retina, tá? E pode ter carcinoma de célula renal também, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que é importante a gente saber as manifestações outras que esse indivíduo tem. Então, às vezes o paciente teve um diagnóstico, né, de um hemangioma, um hemangioblastoma de retina, e ele chega para a gente com um cisto renal, tá? Ou múltiplos cistos renais. E aí a gente pode estar diante de um caso desse, que é uma doença genética, tá? E aqui o complexo esclerose tuberosa também é mais característico a presença de múltiplos cistos renais, é também decorrente de mutação genética, tá? E nesse caso aqui existem manifestações bem características como do sistema nervoso central. Então são indivíduos que geralmente ali na adolescência começam a ter quadros de crise convulsiva, tem algum grau de alteração de cognição, tá? E eles podem ter algumas lesões, normalmente eles têm, na verdade, algumas lesões na pele que se chama angioqueratoma, tá? Em face, região de abdômen, e nos rins eles podem ter cistos e podem ter também um tumor benigno nos cistos, tá? Que é um misto de característica de cisto com lesão nodular, tá? Muito raras, tá? Essas duas aqui. A mais comum, e por isso eu vou dar mais atenção a ela, é a doença renal policística do adulto. Tudo bem? Tá? Então aqui a gente só está falando dos adultos. Se a gente fosse estudar criança, apareceria mais um monte de doença, principalmente as doenças de causa genética. Tudo bem? Pode passar. A gente pode passar dois. Pode passar. Ótimo. Então nós vamos falar um pouquinho mais por conta da importância e da prevalência dela, da doença renal policística autossômica dominante, também conhecida como doença renal policística do adulto, tá? Então, é uma doença que acomete entre 1 para 400 a 1 para 1000 nascidos vivos, tá? Então, imaginem a gente, né, no ambiente que a gente vive, né? Se a gente pegar lá na faculdade, certamente a gente vai ter alguns de nós com diagnóstico, ou às vezes não tem esse conhecimento, tá? Então, é uma doença prevalente. É a doença renal hereditária mais comum, tá? E ela é causada por uma mutação monogênica com padrão autossômico dominante, ou seja, 50% de chance de transmissão, com penetrância de 100%, tá? Então, se o indivíduo herdou o gene mutado, ele vai manifestar a doença com uma expressão fenotípica variável, um pouco heterogênea, mas ele vai manifestar a doença, tá? É a quarta causa de doença renal crônica dialítica, ou seja, de todos os pacientes que estão em terapia dialítica, se a gente for buscar as causas, a doença renal policística do adulto é a quarta causa, tá? Então, é uma doença que leva o indivíduo para perda da função renal progressiva até chegar na terapia dialítica ou transplante. E ela vem, né, de uma mutação, principalmente no gene chamado PKD1. Na maioria dos casos é esse o gene culpado, né, vamos dizer assim. E nesses casos, né, de mutação do PKD1, os indivíduos têm uma progressão mais rápida da doença. Então, geralmente, ali por volta da quinta, sexta década de vida, o indivíduo já tem uma doença renal crônica, estágio avançado, com necessidade de terapia de substituição renal, ou diálise ou transplante, tá? O outro gene em que pode acontecer a mutação, que é menos comum, mas que, né, em prevalência é o segundo, é o gene PKD2, tá?
responsável por 15 a 26% dos casos. E depois, né, a gente vai tendo cada vez mais identificação de outros possíveis genes envolvidos nessa doença, tá? Mas principalmente PKD1 e PKD2, tá? Esses genes codificam proteínas que fazem parte dos cílios das células tubulares, e quando essas proteínas são alteradas, a sua função é alterada e esses indivíduos começam então a ter uma alteração em toda a sinalização interna que é responsável pela proliferação celular. Eles começam a ter proliferação celular e formação desses cistos de forma progressiva. Então, é uma doença caracteristicamente progressiva. Esses cistos, eles aumentam em número e em tamanho com o passar do tempo. Ok? Então, como que a gente faz o diagnóstico de doença renal policística autossômica dominante ou doença renal policística do adulto? Isso é importante, é legal vocês saberem, porque se aquele paciente, no caso clínico, chega para vocês podem fechar o diagnóstico. E aí vocês têm que encaminhar para o especialista. Esse é um paciente que tem que ser seguido aí pelo nefrologista, tá? Porque aí não é o caso de nenhuma conduta cirúrgica, é um caso de acompanhamento, porque esse indivíduo vai perder sua função renal ao longo da vida. E aí a gente vai instituir todas as medidas possíveis para retardar essa progressão da doença renal dele, tá? Então, se o indivíduo ele tem um histórico familiar, e muitas vezes a gente sabe que na família a mutação deve ser a mutação do PKD1 por conta principalmente do momento em que os familiares necessitaram da terapia dialítica. Então, por exemplo, se aquele nosso paciente soubesse que a família paterna é portadora da doença. Meu pai começou a fazer hemodiálise com 45 anos. O irmão do meu pai, meu tio, também por volta dos 50 anos. Então, eu sei que provavelmente se trata de uma mutação de PKD1, tá? Eu tenho um paciente, por exemplo, que provavelmente a mutação é PKD2. Então, uma paciente que tem 85 anos e tem taxa de filtração glomerular em torno de 30, 35. Com 85 anos, ela não vai precisar de terapia dialítica até o resto da vida, provavelmente. A progressão é mais lenta, então me leva a pensar que é PKD2, tá? Mas para confirmar, eu precisaria do teste genético. Para eu saber qual é a mutação, eu precisaria do teste genético, tá? Mas a gente vai ver que a gente não vai solicitar o teste genético para todo mundo, porque ainda não é um exame, do ponto de vista de custo, acessível, tá? Então, o diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico e através do ultrassom, principalmente, tá? Então, um indivíduo que tem história familiar de doença renal policística autossômica dominante, a gente vai dar o diagnóstico para ele da doença se, ao exame do ultrassom, ele tiver determinadas quantidades de cistos de acordo com a sua idade. Então, por exemplo, aquele nosso paciente de 29 anos, ele tem 2 ou mais cistos, certo? Ele não tem história familiar, mas supondo que ele soubesse que alguém da família tem doença renal policística, com aquele número de cistos que ele tem, ele já receberia o diagnóstico, tá? Vejam que aumenta um pouquinho, né, o número de cistos de acordo com a idade, ok? Tudo bem? Ali, para provar a mutação do PKD2, só entre 15 e 29 anos que precisa de 3 ou mais cistos, tá? Tudo bem? Isso aqui, obviamente, vocês podem consultar, né? Se vocês estiverem diante de um caso, vocês podem fazer uma consulta rápida para rever os critérios. Pode passar, por favor. Agora, naquela situação, como a do nosso paciente, em que ele não tem história familiar, ou porque realmente ele conhece, tem contato com toda a família e não existe ninguém com doença renal policística do adulto, eu posso daí solicitar o teste genético, ok? E aí, vocês tiveram aula de genética ontem, né? Como que a gente faz? A gente costuma pedir um painel genético para doença cística,
Ou, se a nossa suspeita é uma suspeita muito forte de mutação, por exemplo, no PKD1, eu solicito só a avaliação do PKD1, para a mutação do PKD1, certo? Tá? Por quê? Eu direciono a minha avaliação para eu reduzir o custo desse teste, ok? Tá? Bom, se eu não tiver acesso ao teste genético, tá? Que é muito comum, né, acontecer, então, o indivíduo que não tem história familiar e eu não tenho acesso ao teste genético, quando que eu vou dar o diagnóstico de doença renal policística para ele? Se ele tiver rins de tamanho aumentado e múltiplos cistos bilaterais, tá? Geralmente mais de 10 cistos no total. Então, ele pode ter 4 no rim, 6 no outro, tá? 5 em cada um, ok? E também, o que me ajuda? A presença de cistos hepáticos, tá? A doença renal policística autossômica dominante, ela cursa com também presença de cistos, principalmente no fígado, e pode ter em outros órgãos, tá? Pâncreas, em outros locais, tá? E esse indivíduo também pode já manifestar com redução da taxa de filtração glomerular, redução da função renal. Ok? Tá? Então, no caso daquele paciente, 29 anos, não tem histórico familiar, não tem teste genético, com os rins de tamanho aumentado e com aquela quantidade de cistos em cada rim, ele recebeu o diagnóstico de doença renal policística do adulto. Ok? Certo? Quando que a gente indica a avaliação genética? Então, na ausência de história familiar, se a imagem é duvidosa, então o rim que não é tão aumentado de tamanho, ele tem um discreto aumento do tamanho, e normalmente a doença policística, os rins eles aumentam muito mesmo de tamanho. Então, o rim chega a ter 20 centímetros, 30 centímetros, né? Ele toma toda a cavidade abdominal, tá? E também é muito importante a gente excluir ou confirmar o diagnóstico através da avaliação genética nos casos em que algum familiar quer ser doador renal. Tá? Então, você está diante de um paciente com doença renal policística que está progredindo, tem indicação de terapia renal substitutiva e algum familiar quer doar o rim. Você precisa ter certeza que esse indivíduo não tem rim policístico, ok? Já que é uma doença progressiva e se ele doar o rim, esse rim vai fazer falta para ele futuramente, ok? Tá? Além do que, você vai estar doando um rim doente para o indivíduo que já está, né, necessitado, ok? E existem também, né, 5% dos casos que realmente se trata de uma mutação nova, tá? Então, uma mutação de novo que aconteceu, ok? Bom, pode passar. Bom, pessoal, e aí eu preciso confirmar ou excluir a doença, mas eu não tenho acesso ao teste genético, tá? O que eu posso lançar mão? Da ressonância magnética, que é um exame que é mais detalhado para me mostrar se existe ou não cisto renal, tá? Então, se o indivíduo tiver entre 16 e 40 anos mais de 10 cistos no total, eu não posso descartar, tá? Critérios de exclusão. Se entre 16 e 40 anos ele tem menos de cistos, 5 cistos nos 2 rins, tá? Então, não tem um teste genético disponível, o indivíduo tem entre 16 e 40 anos, eu lanço mão da ressonância, se ele tiver menos do que 5 cistos, eu fico tranquilo, eu descarto a presença da doença, ok? Tudo bem? Pode passar. Bom, falar só rapidamente aqui das manifestações extra-renais da doença renal policística autossômica dominante. Então, no nome, né, na definição dessa doença, é renal, mas ela não traz só manifestação renal. Ela tem manifestações em outros órgãos. Então, como eu já falei para vocês, mais de 50% dos pacientes acima de 30 anos com essa doença também têm cistos hepáticos. Podem ter cistos em pâncreas, baço, vesícula seminal. Então, aqui é um exemplo de uma tomografia de um paciente com doença renal
Olha aqui, ó, o rim esquerdo, olha o tamanho do rim e a quantidade de cistos, tá? Aqui o rim direito e aqui, ó, fígado com cistos, tá? Então, quanto a gente também está diante de um ultrassom do paciente, ele tem lá, de repente, 5 cistos de um lado, 4 do outro, não tem história familiar, mas ele também tem cistos no fígado, a gente tem o diagnóstico da doença, tá? Que é muito comum. Pode passar, por favor. Outras manifestações no tecido conjuntivo. Tá? Em torno de 8 a 12% desses pacientes, eles podem ter aneurisma de artéria cerebral, tá? Por conta de alteração de tecido conjuntivo. Então, esses genes também são responsáveis por codificar proteínas que são importantes para a composição do tecido conjuntivo, tá? E quando o paciente que tem o diagnóstico fala para a gente que algum familiar teve hemorragia, um AVC hemorrágico, a chance dele ter é maior. Então aí a gente precisa fazer a busca ativa, tá? Fazer uma arteriografia para avaliar se esse indivíduo tem algum aneurisma ou não, ok? Esses pacientes também, até 25%, podem ter prolapso de válvula mitral, válvula aórtica bicúspide, doença diverticular dos colos, tá? Hérnias abdominais e inguinais, eles têm essa frouxidão do tecido conjuntivo, então eles costumam cursar com hérnias, tá? Podem ter aneurisma de aorta abdominal e torácica e também bronquiectasias, tudo bem? Tá? Então, pode ser que esse paciente chegue para você, você é um cirurgião vascular, tá? E esse paciente chega para você com um aneurisma de aorta abdominal, e aí você que faz o diagnóstico de doença renal policística, tá? Que é uma doença genética, certo? Tá? E aí, o que é muito importante nesse diagnóstico? A busca da família, tá? Porque certamente muitos na família, quando é o primeiro caso, não sabem do diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico de um caso, a gente precisa buscar ativamente nos familiares, tá? Afinal de contas, ela é autossômica dominante, ok? Pode passar. Aqui é a mesma figurinha, mas eu ia citar aqui no final, mas já citei para vocês. Só vou falar, então, enquanto a doença renal policística do adulto, ela comete 1 para 400 a 1 para 1000, as outras doenças genéticas que eu citei, né, no bipolar, 1 para 36 mil, e complexo esclerose tuberosa, 1 para 10 mil, mais ou menos. Então, são doenças mais raras, tá? Acho que é só então. Queria agradecer a doutora Juliana por ter feito essa palestra para a gente. Espero que tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito obrigado, doutora. Bom, então vamos partir para a nossa segunda palestra da noite. A palestrante é a doutora Paula. Ela é pneumopediatra, trabalha no Hospital Estadual de Bauru e vai falar para a gente sobre como é que funciona a abordagem de asma. Como que ela é pneumopediatra, talvez ela fale mais sobre a parte da pediatria, mas eu vou sobre asma para a gente, tá bom? Pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Meu nome é Paula, eu sou pediatra e vou falar um pouquinho com vocês sobre asma. Eu vou falar de forma bem prática, porque eu acho que assim, é um tema
Como que é esse nome? Adalto, vamos lá, Adalto. Uma doença crônica inflamatória. Tá ótimo. Por quê? É tão importante esse mecanismo inflamatório para a gente. Na verdade, ao longo do tempo, houve uma mudança no paradigma da asma, que era encarada como uma doença de broncoespasmo. E aí, agora a gente conhece como uma doença inflamatória. Então, a gente sabe que o grande componente é inflamatório. E é dessa forma que a gente vai pensar sempre. O pulmão do paciente está inflamado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vocês acham que depois eu continuo na definição, vocês acham que a asma é uma doença prevalente ou não? Extremamente prevalente, mais ou menos 10% da população tem asma. Então, a chance de vocês se depararem com paciente asmático é altíssima. Então, com certeza, vocês vão atender paciente asmático. Esse tema é importante não só para vocês fazerem provas, que também é importante, mas com atendimento na prática clínica diária. Então, a definição começa como o Adalto falou, uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. E ela é caracterizada por episódios recorrentes de sintomas que são quais sintomas? Espinéia, falta de ar, tosse e sibilos. Então, os sibilos, eles são o grande, o sibilo é o grande marcador da asma. São episódios recorrentes e reversíveis desses sintomas. Então, a asma é uma doença de diagnóstico clínico, doença inflamatória crônica, caracterizada por episódios recorrentes e reversíveis de obstrução ao fluxo aéreo. E essa obstrução ao fluxo aéreo vai se manifestar na forma de sibilos, tosse, espinéia, de diversos graus. Então, a gente tem um paciente que tem uma inflamação no pulmão que vai se apresentar com essas crises, só que tem que ser reversível. Se não houver reversibilidade, não é asma. Então, isso vocês têm que gravar, tá? Os episódios são recorrentes e reversíveis. Se a gente não conseguir tirar aqueles sibilos, se o paciente nunca melhorar, nem com tratamento, a gente tem que rever esse diagnóstico, porque provavelmente não é asma. Então, a asma são episódios recorrentes e reversíveis. E são acompanhados de hiperreatividade brônquica, que é a resposta do brônquio com broncoconstrição, que geralmente aparece quando o paciente vai fazer exercício. Se ele corre, ele tosse. Isso é hiperreatividade brônquica. Essa é a manifestação clínica da hiperreatividade brônquica. E na criança, eu sou pneumopediatra, né? Não falei, mas eu sou pneumopediatra. Eu vou focar um pouquinho mais no diagnóstico diferencial na criança, mas no tratamento acima de 12 anos, porque eu acho que isso vai ser mais útil para vocês. Tá? Então, na criança, ela é praticamente 100% acompanhada por atopia. No adulto, ela pode ser atópica ou não atópica, tá bom? Então, o diagnóstico, vocês acham que é clínico ou precisa de exame? É clínico, tá? Os exames, eles serão apoio e para acompanhamento. Então, o diagnóstico é clínico. E a gente tem que ter em mente essa característica inflamatória, tá? E qual é o mecanismo que acontece a asma atópica? O que vocês, quando a gente fala em asma atópica, o que vocês pensam no mecanismo? Quem quer falar? O broncoobstrução faz parte, mas a gente vai tirar um pouquinho a característica da broncoobstrução. Como que é seu nome? Matheus, fala do processo inflamatório. O que vem na sua mente quando você pensa no processo inflamatório da asma? Oi? Edema local. O que mais? Resposta exacerbada do sistema imune. Isso. Então, existe uma resposta exacerbada que ela tem um componente genético. Assim, esse componente genético, gente, não é uma cruz, tá? Então, não é que a pessoa vai ter asma ou não tem asma, a criança vai ter asma, mas existe um potencial genético. Como toda doença também, gente, não é para quem tem, é para quem pode. Então, você tem que ter uma herança que vai te facilitar a ter. E nessa herança familiar, existe uma tendência de resposta desviada por linfócito TH2.
do tipo da resposta imune. Ok, mais bem? Do tipo 1 de gel e cumes, que é antígeno anticorpo. Então, por exemplo, vocês poderiam me citar algumas substâncias que seriam alérgenos? Pólen. Poeira, na verdade, é um pool de alérgenos. O que mais? Ácaro. Pelo de animal. A fumaça ela vai em outro canto aqui, ó. Vou deixar a fumaça aqui. Então a gente falou pólen, pelo de animal. Cheiro vem junto com fumaça. Então aqui a gente teve ácaro, pólen, pelo de animal. A gente pode colocar como alérgeno fungo, antígeno de barata. E aqui do outro lado, a gente colocou fumaça, cheiro. O que mais a gente pode colocar? Que seriam gatilhos não alérgenos. A mudança de temperatura. O que mais? Os vírus. Então, a resposta alérgica, tipo 1 de gel e cumes, antígeno anticorpo, não é a única resposta da inflamatória na asma. Então, pode ter o alérgeno causando essa resposta inflamatória por esse mecanismo, que o linfócito TH2 tem um detalhe muito interessante vocês estudarem e verem o quadrinho da resposta inflamatória, mas eu vou falar bem resumido porque o tempo é curto. Então, assim, o linfócito TH2 ele é ativado por esses alérgenos, ele vai liberar interleucina e L4, vai chamar outras células que vão infiltrar nessa parede desse brônquio. Aí todas essas células vão ficar dentro da parede do brônquio, liberando mediadores pré-formados, histamina, bradicinina, prostaglandina, chamando o eosinófilo, que tem a proteína catiônica eosinofílica, e produzindo anticorpos que vão fazer esse clone de anticorpos do tipo da resposta TH1, vai fazer a IgE específica para cada antígeno. Então, o antígeno ele tem um anticorpo específico para ele, que vai juntar a chave e fechadura. Cada antígeno tem um anticorpo que vai se ligar só nele. Isso é importante porque a gente pode pesquisar esse anticorpo no sangue e saber se a pessoa tem alergia a essa substância ou não. Então, desse lado dos alérgenos, foram essa coluna de substâncias que a gente falou. E do outro lado, são outras substâncias que provocam irritação, provocam resposta, provocam broncoespasmo, é capaz de desencadear outra resposta inflamatória, mas não é chamado de alérgeno porque não existe anticorpo. Não tem como a gente saber se a pessoa é alérgica à fumaça. São considerados mais irritantes da via aérea do que alérgenos. Então, os vírus, eles não são alérgenos, mas eles podem provocar asma. Ficou claro essa parte? Então, na criança, a asma vai ser geralmente atópica. Se a gente classifica como atópica, é porque tem resposta alérgica. Então, tem antígeno anticorpo e a gente consegue ver isso. Sendo a asma uma doença crônica e de diagnóstico clínico, a gente vai dar muita importância para a nossa anamnese, tá? E os exames, eles são complementares, eles são, digamos, de menos, principalmente na criança. Qual é o exame mais importante na asma, que não seja na criança, na asma do adulto? Isso, a espirometria. Quer falar da espirometria? Espirometria é um exame que verifica como é que está o volume corrente e o volume respiratório. Não consegue verificar o volume respiratório residual. Volume respiratório, forçado do primeiro e segundo. Gente, a espirometria é um teste de sopro, é um teste de função pulmonar. O que a gente vai ver na espirometria é o seguinte: a pessoa vai soprar e o medidor vai medir o fluxo do volume que o pulmão dessa pessoa sopra. Então, vai ver a capacidade do pulmão de soprar e vai fazer curvas de fluxo do volume. Essas curvas vão mostrar, basicamente, o tanto que a pessoa consegue soprar. Sendo a asma uma doença obstrutiva, ela vai conseguir soprar pouco, ou seja, vai ter uma obstrução ao fluxo. E aí o volume vai ser menor. O volume que a gente vai medir é o volume expiratório forçado do primeiro segundo. Ou seja, o paciente
inspira na totalidade, o máximo que conseguir, aí segura e força, expira com toda a força dentro do espirômetro e continua a expirar por 6 segundos. Nesse movimento, ele atinge um pico, que é chamado pico de fluxo. E aí, depois ele continua expirando. É claro que se ele estiver obstruído, se o bronco estiver obstruído, o ar não sai. Então, o pico de fluxo dele é menor e na hora de sair o ar, sai uma curva achatada. O volume expiratório forçado, no primeiro segundo, vai ser bem baixo. E ele, em relação à capacidade pulmonar total, também vai ser baixo, que é o índice de Chiffenot, VF1 sobre capacidade total forçada. Esse é o exame. Só que a criança não consegue fazer, porque a gente tem que ter 3 manobras superponíveis. As curvas, elas têm que ser iguais, porque isso indicaria que a criança fez o esforço máximo. Se a curva for uma de cada jeito, aí a criança cada hora fez de um jeito que não é o máximo e a gente não pode validar. Então a criança pequena não consegue fazer espirometria, prova de função pulmonar. Então a gente vai dar muito valor para a anamnese. Na verdade, gente, na vida prática de vocês, a anamnese é a nossa base, é onde a gente vai pisar. Se você não fizer uma boa anamnese, você vai pisar na areia. Então, é sempre a história que vai guiar o nosso raciocínio. Não tem exame que substitua uma boa história, tá bom? Então, eu sempre comento com vocês, com os alunos, quando eu converso lá no estadual, que um casinho que aconteceu quando eu era estudante, eu nunca me esqueci. Eu estava passando pelo infecto e a minha docente foi chamada no hospital particular lá de Campinas para atender um jovem que estava na UTI morrendo de sepse de foco indeterminado. E ela foi como infectologista, só que o paciente estava entubado, então ela foi conversar com quem? Para tirar a história. Não, ela foi conversar com a família. Apesar de ser um paciente adulto, ela foi conversar com a família. Porque o colega médico passou o caso para ela, o paciente de sepse, foco indeterminado, está usando isso de antibiótico, como infecto, mas ela foi conversar com a família. Então esse é o nosso papel. A primeira coisa é conversar com a família, conversar com o paciente, escutar a história. E ela descobriu que o paciente tinha feito um safari turístico para a África. E aí, tem uma doença que tem na África que não tem em Campinas, não tem no estado de São Paulo. Qual doença vocês acham que é? Que dava uma febre. O paciente pior, tem malária, gente. Malária. E aí, o exame para malária, ele tinha feito todos os exames, um monte de hemocultura, tomografia, um monte de exame. O exame para malária é um exame tosco, de gota espessa. Exame de feira de ciências, fez o exame que tinha malária, não deu tempo e ele morreu. Então, assim, a gente tem que perguntar isso. Então, no caso da asma, a gente vai focar a história nos sintomas pulmonares e pensando nos diagnósticos diferenciais. Então, eu queria que vocês me falassem alguns diagnósticos diferenciais de asma. Para o pessoal no fundo. O que pode confundir com asma que tem sibilância e não é asma? Fala. DPOC é do adulto, mas até pode. Como é seu nome? Lígia. DPOC é do adulto, mas pode. Na criança, pensa alguma? Bronquiolite, quem falou? Como é seu nome? Sami. Vai, Sami, a bronquiolite pode ser confundida com asma. E como é que a gente vai diferenciar uma da outra? A idade da criança. Isso, a idade, o que mais? Lembra da definição: episódios, doença inflamatória crônica, episódios recorrentes e reversíveis. Qual é a definição de bronquiolite? Primeiro episódio. Isso. E aí está a diferença. Tá bom? Então sempre busquem na definição. Aí está a diferença. Então, bronquiolite é um diagnóstico diferencial importantíssimo de asma, porém, a gente diferencia, pois ele é o primeiro episódio de sibilo na criança abaixo de 2 anos. Então, primeira vez que o
importantíssimo. Por quê? Porque a bronquiolite, gente, não vai dar tempo da gente falar, mas a bronquiolite, a gente só respira e dá água e ar para a criança, só. Não faz mais nada. Já na asma, ou no bebê chiador antigo e hoje lactente sibilante, a abordagem é totalmente diferente, tá bom? Então, a bronquiolite é um diagnóstico diferencial, mas a gente já vai separar, porque o primeiro episódio é bronquiolite, é viral e a gente não vai fazer nada. A gente não vai atrapalhar, vai deixar oxigênio e água, tá bom? O oxigênio, se for só catéter, se for máscara, entubado, quanto for, mas não vai fazer nada além disso. Agora, aí o bebê que chia várias vezes, mais de 3 vezes, a gente vai chamar de lactente sibilante, e pode ter várias causas. Mais diagnóstico diferencial então, Sandra. Alguém quer falar mais um? Tem vários, gente. Fala. Bronquite é um termo que se usava. Hoje em dia não se usa mais. Então, quando o paciente fala que ele tem bronquite, geralmente ele tem asma. Tá? Então, a bronquite existe, a bronquite bacteriana prolongada. A bronquite bacteriana prolongada é um quadro de rinotraqueobronquite, infecção bacteriana desses brônquios. Catarro. Mas é um diagnóstico bem, assim, raro. Então, geralmente, quando o paciente fala bronquite, ele tem asma. Mas existe uma infecção de vias aéreas, até traqueia, eventualmente brônquios bacteriana, que pode ser diagnóstico diferencial. Outras coisas que podem fazer chiar, gente. Bronquiectasia, cadê quem falou? Esqueci seu nome, acabei de perguntar. Lígia. Bronquiectasia é um diagnóstico diferencial. O que é bronquiectasia? A bronquiectasia é uma sequela, tá, gente? De uma infecção ou de algum agravo que o pulmão teve e a criança vai ter uma dilatação, criança ou adulto, uma dilatação irreversível desse brônquio, desses bronquíolos. Então, a bronquiectasia é brônquios e bronquíolos, principalmente os bronquíolos, eles vão estar dilatados. Na tomografia, a gente vai ver o bronquíolo dilatado do lado de um vaso. O vaso vai parecer um sinalzinho de anel, chama sinal de anel de sinete. E a bronquiectasia, o que vai ter de diferente na história, Lígia? É outro diagnóstico diferencial do Brasil. A bronquiectasia, gente, ela dá uma tosse catarrenta, tosse, pode sibilar, mas não passa tosse. Ele não tem lá na definição o tal de intervalo assintomático, porque são episódios recorrentes e irreversíveis. A bronquiectasia é irreversível. Você pode tratar com antibiótico, ele dá uma leve melhorada, mas ele não fica 100%. Então, lembrar que um sintoma que não melhora nunca não é asma, tem que ter reversibilidade. Então, geralmente ele vai fazer aquela tosse matinal igual do DPLC adulto, que tosse de manhã, que chama toalete matinal, escarna, pode eventualmente ver esse escarna e não tem intervalo assintomático. Ele pode ter períodos de melhora e piora, mas ele não fica zero. A criança asmática, gente, é uma criança ok, ela cresce, ela se desenvolve, ela brinca, ela corre, ela não teve 20 pneumonias, ela não é desnutrida. Então, sempre que a gente olhar uma criança que tiver alguma coisa a mais, pode não ser asma. Tá? A criança asmática, ela ganha peso, ela tem desenvolvimento neuropsicomotor normal e ela não engasga. Qual seria um outro diagnóstico diferencial, então? Alguém falou baixinho. Quem falou? Como que é seu nome? Fibrose cística é um diagnóstico diferencial. Alguém falou refluxo também. E é também. A fibrose cística, hoje em dia, ela tem o exame da triagem neonatal. É aquela doença que existe uma alteração na bomba de cloro. Então, o paciente vai ter cistos no pâncreas e secreções viscosas na via aérea. A fibrose cística, hoje em dia, é diagnóstico geralmente no teste do pezinho, na triagem neonatal. Porém, se não fez o teste do pezinho, essa criança vai evoluir com tosse crônica e também que não passa a tosse, é todo dia tosse, e diarreia, desnutrição, porque são outras manifestações da fibrose cística. Então, na anamnese, vai ser uma criança que não ganha peso, que tem diarreia crônica, que já
umas 8 pneumonias, que não vai para frente, não consegue, sempre tem tosse, a tosse não vai embora. Então, na anamnese a gente já vê que não é uma criança, que já não é uma criança tão saudável quanto o asmático. Outras manifestações, então, a doença de refluxo gastroesofágico é um diagnóstico diferencial de asma, porque o paciente de refluxo ele vai aspirar, então ele vomita e eventualmente não vomita, mas ele manda conteúdo para dentro da via aérea e aspira. E a disfagia é outro diagnóstico diferencial. O que é disfagia? Alguém vai falar? Dificuldade de deglutição. E aí o paciente na anamnese vai ter o quê? Engasgo. Então, teve um pacientinho que veio para mim no ambulatório, lá do estadual, como uma asma grave de difícil controle. E aí, o menininho grande, já não melhorava por nada, não tinha intervalo sintomático, e ele era Down. E o que o paciente Down tem? Ele tem hipotonia, ele pode ter disfagia. Aí eu perguntei para a mãe, engasga todo dia? É para engasgar, gente? A gente engasga todo dia ou toda semana? Não, é uma vez ou outra. Então, se o paciente engasga, e estava tratando como asma, se o paciente engasga, ele tem disfagia, e esse líquido ele vai para o pulmão. Então, disfagia é um diagnóstico diferencial muito frequente e muito comum. Outro diagnóstico diferencial. Isso. De novo assim, como que a gente vai ver na história a aspiração de corpo estranho? Isso, o que mais chama atenção geralmente é o início súbito. De repente vem uma tosse contagiada. Esse episódio de aspiração pode ser visto por um adulto ou não. Às vezes a criança teve uma pressão médica, aspirou amendoim, foi nítido, mas às vezes o adulto pode não ver. Porém, é uma tosse, sibilância, dispneia de início súbito e no caso da aspiração de corpo estranho a gente tem alteração radiológica. Então também está lá na história. Na criança também a gente pode ter aquela doença que chama de displasia broncopulmonar. Alguém sabe o que é? A displasia broncopulmonar é a doença pulmonar crônica da prematuridade. É aquele bebê que nasceu muito prematuro, teve várias intercorrências, precisou de surfactante, precisou de ventilação mecânica, precisou de oxigênio, e o pulmão dele vai ter uma interrupção no crescimento e desenvolvimento. Então, ele muitas vezes vai sair da UTI neonatal com oxigênio. Então, se o bebê, de novo na anamnese, se o bebê foi prematuro, principalmente menor que 1.500 gramas, precisou de oxigênio por mais de 28 dias, ele pode ter displasia broncopulmonar. Então, é outro diagnóstico diferencial. Aí pode ter também tuberculose, malformações, discinesia ciliar. Então, são vários. Então, o importante do diagnóstico diferencial, gente, na pediatria, é lembrar que a criança asmática, ela tem que estar ok. O episódio tem que ser reversível. Ela tem que ter intervalo sintomático e não é uma criança muito doente, que fica desnutrida, internando várias vezes, ou que tem alguma outra condição na história ou no exame físico que possa desviar o diagnóstico, tá bom? Porque a gente vai fazer uma hipótese e um teste terapêutico na criança, tá? Capricha bastante na história, na anamnese, para ter condição de fazer esse teste terapêutico. A asma vai ser atópica. Existe uma causa de sibilância na criança, não só da bronquiolite, que é a sibilância de etiologia viral. Como que é essa sibilância de etiologia viral? A criança tem bronquiolite e depois, cada vez que tem IVAS, chia. Ela tem uma IVAS, ela chia. Ela tem uma IVAS, ela chia. Mas essa criança, sibilante viral, não vai chiar com mudança de tempo, nem com ácaro, nem com poeira, nem com gato, só com IVAS. Geralmente são meninos que a mãe fumou durante a gestação. Isso é um dado estatístico. Eles nascem, às vezes, com uma capacidade menor e eles têm a tendência a ter essa sibilância viral. Então, na criança, a gente vai fazer essa boa anamnese, exame físico, e vai imaginar que a criança tenha asma. Como na criança
geralmente está acompanhado de atopia, a gente também, na anamnese e no exame físico, vai procurar marcadores de alergia de atopia. Quais seriam? O que indica que a criança é alérgica, além da asma? A presença de quê? O racho cutâneo, que é a dermatite atópica, que é o eczema. A dermatite atópica, ela dá eczema nas dobras flexoras, na criança mais velha. E no bebezinho, ela dá o eczema na face. Então, a presença de dermatite atópica, a dermatite atópica é um marcador de atopia. O próprio nome já diz, dermatite atópica. Depois vocês vão estudar asma, vocês procurem uma figura de uma criança com dermatite atópica. É muito característico. O eczema é aquela lesão avermelhada nas bochechas. Aí a mãe fala assim, ele fica assim de frio. É a dermatite atópica. Então, a presença de dermatite atópica é um marcador de asma. Outro marcador de atopia, perdão. Outros marcadores de atopia, o que a gente pode ter? Isso, a presença de alergia alimentar. Então, se o bebê, na sua anamnese, a mãe contou que ele teve APLV, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, que se manifesta como sangue nas fezes quando o bebê é pequenininho, se ele tem esse diagnóstico de APLV, ele já tem uma alergia, então é mais fácil ele ter outra. E a presença de rinite alérgica. E a gente valoriza também o antecedente familiar, principalmente parental. Pai ou mãe com asma, a criança tem uma tendência maior de ter asma, tá? Um tempo atrás, esses fatores eram citados como critério de Martins, mas hoje em dia a gente não se prende a eles, a gente avalia como um todo. Mas a gente procura, então, evidência de atopia, dermatite atópica, rinite alérgica e asma, alergia, rinite na família, principalmente asma nos pais. Se os pais têm asma, a criança tem uma chance maior de ter asma, tá bom? Aí a gente fez uma boa história e viu que aquele bebê, então, é um bebê ok. Aquela criança cresce, se desenvolve, não engasga, tem episódios recorrentes e reversíveis, tem marcadores de atopia e a gente vai ter que avaliar, tentar entender qual é o impacto da asma na qualidade de vida dessa criança. Então a gente faz algumas perguntas e classifica a asma para poder acompanhar e controlar. Alguém leu já alguma vez a classificação da asma? Não? Ninguém leu? Ninguém nunca leu. Então depois, gente, olha, a referência de tudo que eu estou falando aqui é o GINA. O GINA é o documento que chama Global Initiative for Asthma. GINA, ginasma, em inglês asma é com A-S-T-H-M-A. O ginasma, o GINA é o documento que é a referência para a conduta de asma. Então, a gente tem o GINA em inglês, mas geralmente tem todas as adaptações e tem o quadrinho de tratamento da asma em português. Então, se a gente tem um paciente, a gente vai classificar. Antigamente, tinha uma classificação que a gente mais complicada que não usa mais. A classificação atual é muito simples. A gente pergunta sobre os sintomas nas últimas 4 semanas. E isso é muito importante, isso vocês têm que gravar não só para a prova, mas isso é muito importante. Então a gente vê se nas últimas 4 semanas, quantas vezes por semana o nosso paciente teve asma. Teve tosse, teve chiado, aperto no peito, qualquer sintoma. Se ele tiver sintoma mais que 2 vezes por semana, ele ganha um 5. A gente pergunta se ele usou alguma medicação de alívio nas últimas 4 semanas. Se ele tiver usado uma medicação de alívio, ele ganha 5. Aí a gente pergunta se ele teve algum despertar noturno no último mês, nas últimas 4 semanas. Se teve, ganha 5 também. E pergunta se tem impacto na qualidade de vida, se deixou de fazer exercício, se ficou cansado, teve dispneia quando for fazer algum exercício. Se ele está tudo bem, se ele não teve nada disso, ele está controlado. Se ele teve algum desses sintomas, se ele teve sintomas 2 vezes por semana, se ele usou broncodilatador, se ele despertou ou se ele teve impacto na qualidade de vida,
Se ele tiver 1 ou 2, ele está parcialmente controlado. E se ele tiver 3 ou 4 dessas respostas, ele está não controlado. Além de perguntar sobre o controle, a gente pergunta como é o controle e como está o STEP, como está o tratamento, se ele já fez algum tratamento, se ele não fez nenhum tratamento, para a gente ter uma ideia de como esse paciente, como a gente vai abordar, qual vai ser o grau de tratamento que a gente vai escolher para ele. Então a gente fez na criança um diagnóstico clínico, a gente fez a hipótese que ele tem uma asma e a gente classificou como controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Aí a gente pensa, será que eu preciso pedir exame para esse paciente? Não, na criança não, se a gente tivesse a hipótese de asma, mas no raio-x a gente sempre pede, porque o raio-x pode ter um sinal indireto de uma aspiração de corpo estranho, por exemplo, uma hiperinsuflação localizada, ou uma telectasia, ou uma malformação. Então, no raio-x a gente pede. Fora isso, se a criança for maior de 3 anos, a gente pode pedir um PIC teste, que é o teste alérgico, que vai mostrar se a criança tem atopia, que vai mostrar positivo para cada um daqueles antígenos, daqueles alérgenos que a gente falou ali atrás. Fora isso, a gente não pede exame, a gente classifica e decide se a gente vai tratar ou não tratar, tá bom? Então, a gente vai tratar de acordo com o impacto na qualidade de vida que essas 4 semanas vão nos mostrar e sobre a intensidade desses sintomas. Pode ser que esse mês ele esteja bem, porém 2 meses atrás ele tenha tido que usar oxigênio. Então, se o paciente teve crise grave, a gente também vai precisar tratar. Se ele precisou de oxigênio no último ano, se ele teve uma internação, a gente também vai precisar tratar de uma forma mais contínua, tá? Sobre o tratamento, gente, eu vou falar de forma bem genérica para vocês. Então, o tratamento, a gente tem 3 tabelas de tratamento da asma. E houve uma mudança ao longo do tempo nesse tratamento. Então, qual vocês acham que é o pilar do tratamento medicamentoso da asma? Corticoide inalatório. Então, a gente vai abordar o paciente, a gente vai procurar no ambiente dele os alérgenos, a gente vai perguntar o que tem na casa, como que é o ambiente, vai pedir que essa família afaste os alérgenos dessa criança, encape o colchão com uma capa antiácaro, evite contato com animais, com esses ácaros, coisas de cima de roupa, coisas em cima de pelúcia, enfim. A poeira a gente vai tirar e a gente vai pedir que o paciente tenha essa higiene ambiental e a gente vai endereçar o tratamento com corticoide inalatório de acordo com o que a gente avaliou de controle. Quanto ao tratamento com corticoide inalatório, esse é sempre o pilar, gente. E o nosso objetivo vai ser o mínimo de remédio do máximo de controle. Ou seja, a gente quer dar para o paciente o mínimo de remédio suficiente para que ele tenha o controle daquelas 4 perguntas e que tenha uma qualidade de vida boa e que ele saiba, que ele possa fazer, ir para a escola, não perder dia de aula, fazer exercício, correr, brincar e ter uma vida normal. Então esse é o nosso objetivo, tá bom? A angina tem 3 tabelas de tratamento. Então, vocês leiam a asma e, para quem não vai fazer pediatria, não é necessário as tabelas abaixo de 6 anos e entre 6 a 12 anos. Então, eu vou falar um pouquinho da tabela acima de 12 anos para vocês, tá bom? Porque houve uma mudança muito grande no tratamento da asma. E essa mudança tem relação com a mudança do entendimento da asma nos últimos 30 anos, que a gente já conhecia muito como broncoespasmo e agora a gente valoriza muito o mecanismo inflamatório, tá? Então, vocês já viram esse quadrinho dos steps da asma, do tratamento? Ninguém viu? Existe, gente, um quadrinho de etapas de tratamento na asma. Isso, como vocês são alunos ainda
de 2º ao 4º ano, eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque, além do que, isso muda todo ano. Mas eu vou falar uma coisa muito importante para vocês gravarem sobre tratamento, que até alguns poucos anos atrás, usava-se o aerolim, usava-se muito o aerolim, que é um broncodilatador de curta duração. E foi observado que o aerolim sozinho, ele pode aumentar o risco de óbito por asma. Então, a gente não usa mais o aerolim sozinho. A gente sempre vai usar, acima de 12 anos, no lugar do aerolim, a gente vai usar o broncodilatador de longa duração, que é o LABA, com o corticoide inalatório, tá? Então, acima de 12 anos, tanto para controle quanto para alívio, a gente usa a associação formoterol-budesonida, que foi essa associação que foi estudada. Os trabalhos foram feitos com formoterol-budesonida. Então, a gente vai usar formoterol-budesonida para controle e para alívio. Se o paciente precisar usar todo dia, ele vai usar todo dia, e quando ele precisar, ele vai usar o próprio formoterol-budesonida para alívio de sintomas também, tá bom? Então, essa mudança foi de muito impacto, porque os próprios pacientes perceberam que usar o formoterol-budesonida era melhor do que usar o alênio. E aí foram feitos trabalhos, estudos que mostraram que essa associação é superior, porque a gente cuida também do processo inflamatório. Então, se você dá o corticoide junto do broncodilatador, você está cuidando do processo inflamatório, não só fazendo uma broncodilatação. Se você dá o corticoide junto, você ajuda a tirar aquelas células que estão infectadas na mucosa. Pensem na mucosa do paciente asmático dentro, como se fosse um tecido inflamado. O pulmão deles por dentro está vermelho, inchado, secretivo. E a gente tem que desinflamar. E quem faz isso é o corticoide inalatório, tá bom? Então, é formoterol-budesonida para alívio e para controle. Aí, de acordo com a necessidade. Se ele tem sintomas menos que 4 vezes por semana, são sintomas leves, você vai usar só sob demanda, só quando precisar. E aí é o formoterol-budesonida sob demanda. Então, hoje em dia, no tratamento da asma acima de 12 anos, a gente tem só o STEP 1 e 2, eles estão juntos. A gente não tem mais o STEP 1 isolado, não usa mais o aerolim. Abaixo de 6 anos, abaixo de 12 anos, entre 6 e 11 anos, a gente ainda pode usar o aerolim. Mas se a gente for usar o aerolim, a gente vai sempre usar o corticoide junto, para desinflamar junto, tá bom, gente? Isso é o mais importante, tá? Eu só dei mais claridade. Isso. Aí eu ia chegar lá. Ainda é usado na sala de emergência. Então, para controle e alívio de sintomas em casa, ele não vai mais ser usado. É diferente crise de controle de sintoma. Então, o que é uma crise? Quando a gente chama de crise ou de exacerbação, é aquele paciente que fez a medicação dele em casa e ele não conseguiu sair do sintoma. Ele vai para o pronto atendimento, eventualmente precisa de oxigênio, ele precisa de resgate, ele precisa de um atendimento em emergência. Então, ele tem uma crise ou exacerbação. Na exacerbação, a gente usa o aerolim ainda, tá? Então, ele é usado na exacerbação. Mas, para o paciente que está em casa, acima de 12 anos, ele não precisa nem mais ter o aerolim. Porque aí ele vai usar só o formoterol-budesonida. Pode usar até 6, até 8 vezes ao dia o formoterol-budesonida. Mas, se ele não conseguiu controlar, se ele não conseguiu melhorar com o formoterol-budesonida, ele vai ter que ir para o pronto atendimento, aí ele está com uma crise. Na crise, o aerolim é usado. E nas crianças entre 6 a 12 anos, o aerolim também é usado. E você pode daí associar o corticoide inalatório junto, que pode ser o Flixotide ou o Plenil. E abaixo de 6 anos ainda usa bastante o salbutamol, tá bom? Então, muda um pouquinho. Salbutamol para substituir o salbutamol? Essa é uma boa pergunta, Lígia. O salmeterol, ele tem no Seretide. O Seretide é uma associação também
de broncodilatador de longa duração com corticoide inalatório. Só que o broncodilatador de longa é o salmeterol e o corticoide é a fluticasona. Essa associação não foi a associação estudada. Então, até hoje, na penúltimo, estava escrito que podia ser no lugar do formoterol budesonida, mas agora eles estão focando mais no formoterol budesonida. Porque esse foi mais estudado, porque o formoterol ele tem um rápido início de ação. Então, ele pode ser bem usado para alívio. Então, é uma tendência de não recomendar tanto mais o salmeterol fluticasona, que é o do Celitide e outros. Os inibidores de bupropieno, também nesse último consenso do GINA, eles foram ao longo do tempo cada vez menos recomendados. Como atua o inibidor do leucotrieno, gente? É que a gente não teria tempo de falar da cascata inflamatória, mas o corticoide, ele bloqueia toda a cascata inflamatória lá em cima, tá? O inibidor de leucotrieno, ele bloqueia só uma parte da cascata inflamatória. Leucotrieno, prostaglandina, ele inibe só metade da cascata inflamatória. Então, ele tem uma ação mais ou menos possível em 50%. Só que ele é um medicamento que não tem um efeito bom. Então, não vale a pena. E pode ter muitos efeitos colaterais de comportamentos de doença autoimune, secundária. Então, assim, ele está cada vez mais caindo em desuso. Não se usa mais. Quando a gente quer poupar, porque a nossa ideia é sempre poupar o corticoide no tratamento. Quando a gente quer poupar o corticoide, a gente usa o bloqueador de longa. Se isso não é suficiente, no STEP 4, para pacientes acima de 12 anos, a gente pode usar o novo, que é o Spiriva Respimate, que é um broncodilatador da classe dos muscarínicos, como tinha o Atrovente antes. Né? Só que o Atrovente também a gente não usa mais, tá, gente? Agora eu tenho que falar bem rapidinho para vocês, não sei como eu estou no tempo, sobre os dispositivos inalatórios. 10 minutos? Essas medicações, gente, elas têm que ser via inalatória. Lembrar sempre que quando a gente dá um remédio via inalatória, a gente consegue que esse remédio vá direto no pulmão. Então, ele quase nada é absorvido para a corrente sanguínea. Então, a gente consegue usar corticoide com muito pouco efeito colateral, ou nenhum efeito colateral. Porque essa medicação, além da dose ser muito menor, de micrograma, no lugar de miligrama, de um prednisolona, por exemplo, é micrograma, ele vai direto no pulmão, quase nada é absorvido. Então, cuidado com corticoide oral. Não é para usar também corticoide oral, ele está caindo em desuso. É uma medida extrema. É para aquela criança que teve uma crise grave. Então, não pensar no corticoide oral como tratamento de asma, porque a asma responde muito bem ao tratamento inalatório, e esse é o nosso foco, tá? Então, evitar o corticoide oral e o tratamento inalatório, sempre que for usado o spray, que é a tal bombinha, precisa de espaçador. Gravem isso. Mesmo que for adulto, não tem aquela história de fazer direto na boca. É sempre com espaçador. Se o paciente é maiorzinho de 8 anos, e você acha que ele consegue inalar uma cápsula ou inalar um turbo-orelha, um discos, que são os dispositivos que a gente consegue liberar medicamento para crianças mais velhas, você pode recomendar, mas não existe fazer bombinha direto na boca, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante de gravar. Toda bombinha é com espaçador. Se a criança não precisa mais do espaçador, tem 8 anos, aí existem aquelas cápsulas que você inala e respira. Existe o Seretide que você monta, inala, respira e segura. Todos os dispositivos você inala, respira e segura. Esses que não são do espaçador. Então, o espaçador a gente reserva para as crianças que não têm controle da respiração. Crianças pequenas, aí vai fazer com o espaçador. Crianças que já conseguem controlar, aí você pode
medicamento spray, inalatório na forma de spray, é sempre o espaçador, tá bom? E, gente, é o seguinte, a gente tem alguns corticoides inalatórios no SUS, tem o Clenil, que é a dexametasona, sozinho. Então, às vezes a gente não vai conseguir prescrever o formoterol glucosamida para uma criança de 11, 12 anos no SUS, porque precisa de um plano especial. Mas é melhor dar o corticoide que tem no SUS do que deixar sem corticoide e aquela criança indo 3, 4, 5 vezes para o pronto-socorro. Então a gente tem que tentar sempre tratar. Se não estiver resolvendo, encaminhar, tá? Mas vocês podem tratar. A asma não pode ser tratada no posto de saúde. Você vai ter o guideline. Quando vocês estiverem mais para frente, no internato, na residência, vocês vão ter uma noção melhor do tratamento. Mas lembre que sempre pode começar a tentar tratar se não der certo em caminho, tá bom? Porque às vezes isso é uma coisa que a gente vê que falha bastante. Então, para vocês que são de segundo ano a quarto ano, lembrar da importância principal da anamnese, porque não é simples. Lembrar que tudo tem definição. Então, o paciente, se ele não entrou na definição, não é isso. Aí você vai pensar nos diagnósticos diferenciais de acordo com a sua história. Então, asma, doença inflamatória crônica das vias aéreas, episódios recorrentes e reversíveis de obstrução do fluxo aéreo. E tem toda aquela gama de diagnóstico diferencial. Mas se vocês fizerem uma boa história, anamnese, vocês vão conseguir sentir se o paciente tem alguma coisa a mais. Se o paciente tem alguma coisa que foge, se ele engasga, se ele não ganha peso, se ele tem diarreia crônica, se ele teve 20 pneumonias, isso não é asma. E se o sintoma dele nunca melhora, você faz um ciclo, você começa o teste terapêutico, então você vai começar o tratamento e vai reavaliar. Até 3 meses ele tem que melhorar. Se ele não melhorar, pode não ser asma. Então sempre a gente duvida do nosso próprio diagnóstico. Se ele não melhorar, antes de subir o step do tratamento, dar um remédio mais forte, antes de aumentar a medicação, veja se o paciente está usando direito, se ele usa todo dia, se ele sabe a técnica para usar, se ele não está dormindo com o gato. Tem que checar a técnica, a adesão ao tratamento e se tem alguma comorbidade, um refluxo junto, uma sinusite junto, por que ele não está melhorando, antes de sair aumentando o tratamento, tá? Então isso não só para asma, gente, para qualquer doença, se o paciente não está melhorando, a gente repensa a nossa hipótese diagnóstica, porque pode ser um diagnóstico diferencial que a gente não percebeu, então a gente refaz a anamnese e refaz a abordagem, pede outros exames e tenta ver o que está acontecendo. Então a gente também sempre tem que ter humildade de refazer o nosso passo diagnóstico. A gente está pensando numa direção, mas não está dando certo, a gente volta e checa tudo do começo, refaz a história e pensa tudo de novo. E a nossa maior fonte de informação é o paciente, ou a mãe no caso da criança, tá, gente? Então, a gente sempre vai confiar muito no que o paciente fala. Se a gente não ouvir, a gente vai pisar na areia e vai tropeçar. Então, a gente tem que ouvir e pensar. O nosso passo vai ser guiado pela história e exame físico, sempre a boa anamnese, tá bom? Então, acho que de uma forma bem resumida, é isso. Eu queria que ficassem alguns recados. É bem difícil falar de asma para uma turma de segundo a quarto ano, porque vocês ainda não têm a experiência. Então, eu optei por falar de forma bem simples mesmo, para poder falar um pouquinho de tudo, do que focar. Se eu fosse querer apresentar uma aula completa de asma, fisiopatologia, explicar a prova de função pulmonar em todos os detalhes, vocês ainda não conseguiriam. Então, que fique, eu acho esse recado principal. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Tá, não sei, de alguma questão que vocês viram, de alguma coisa que ficou no pensamento de vocês. Bom, espero que tenha ajudado um pouco. Agora que a gente conversou, sempre eu faço o contrário, tá, gente? Quando eu converso com a nossa estadual com os alunos, eu faço
agradecer você, a doutora Paula, por essa conversa aí que esteve com a gente. Bem produtivo e te entregava bem para cima de hoje. Pessoal, agora a gente vai passar um QR Code aí para vocês poderem fazer a inscrição no formulário do sorteio de hoje. Tá? E também tem um link de outro quarto, com outro sorteio da Sanar mais tarde. Bom, se você já tiver escaneado o QR Code, estão liberados para o palco.